Olá a todos, bem-vindos a mais um Marketing do Futebol. Eu sou Rui Tavares e hoje tenho a honra de ter como convidado o grande Rui Miguel Tovar, jornalista, comentador desportivo, escritor ou contador de histórias, não sei como identificar. O que é certo é que já tem 19 livros editados, é comentador num programa que eu admiro muito, que é a grandiosa Enciclopédia do Ludopédio, que dá todos os fins de semana, ou quase todos os fins de semana, na RTP3, por volta das 15 horas nos domingos. E, Rui, antes de mais, agradecer o ter aceitado o convite, dar aqui também um grande abraço ao José Manuel Paulino, que foi ele que nos fez, o amigo que temos em comum, que nos fez a ponte para nós conseguirmos estar aqui a conversar. Um grande obrigado ao Paulino e que volte em breve ao jornalismo. Eu reconheço-lhe a paixão que ele tem por esta arte, que não é fácil de ser tão bom profissional, e espero que ele volte em breve. Estamos com saudades dele e o jornalismo também. Grande Rui, muito obrigado. Obrigado eu pelo convite. É sempre um prazer falar com todas as pessoas que se entusiasmam com o fenómeno do futebol e do desporto, claro. Falar do Zé Manuel Paulino para mim é recordar os 13 anos que tive no Record. Ele estava na secção do futebol nacional e eu estava na secção do futebol internacional. Convivemos muitos anos e, voltando ao início, é sempre um prazer aceitar estes convites, porque se nós jornalistas não gostamos da maneira como o futebol de hoje está organizado, em que não podemos falar com ninguém entre jogadores e treinadores, eu gosto de estar sempre disponível para qualquer pessoa que queira contatar-me e, no caso do Rui Miguel Tavares, é um prazer, do Miguel Tavares com o Rui Miguel Tovar, portanto, acho que bate bem, convido bem. Muito obrigado. Vamos então começar aqui com a nossa conversa fora das quatro linhas. Rui, vendo o futebol como está hoje, movimentando milhões, será que o dinheiro está a estragar o futebol? Será que a paixão algum dia vai acabar? É uma pergunta com duas respostas. O dinheiro está a estragar o futebol, efetivamente. Nota-se, por exemplo, que nos estádios já não é permitida a entrada a pessoas da classe média-baixa, nem sequer baixa. Os preços dos últimos 20 anos ou 30 anos subiram bastante, seja em Portugal, seja noutros países. Aliás, noutros países até a diferença é maior ainda. Equipas como o Liverpool e o Manchester United registaram subidas de preço dos bilhetes dos mais baratos de 1000%, mais de 1000%. Portanto, isso implica um afastamento das gentes, das pessoas que de facto cultivavam o futebol com um gosto especial. Também foi uma forma de tentar erradicar o liganismo, mas depois apareceram os casuals, que são pessoas bem formadas, mas que depois transformam-se num campo de futebol. Portanto, diria que o dinheiro estragou o futebol, claro que sim. Estou a falar da componente do adepto, também posso falar da componente dos jogadores e dos treinadores. O que eles ganham é demasiado, muito mesmo. Muitas vezes até é uma ofensa para quem trabalha todos os dias. Não quer dizer que eles não trabalhem, mas a verdade Claro. é que a carga horária é muito diferente. Também é verdade que a pressão é diferente. Para um jogador de futebol está sempre na mira de toda a gente, e se tiver redes sociais, então pode nem sequer gostar do que lê ou do que ouve. Portanto, são de facto são figuras que estão sempre na mira da sociedade, já nem sequer é do adepto, né? O futebol alargou-se, é um fenómeno social, sempre foi, mas agora tem uma carga emotiva muito alargada. Mas o que eles ganham é muito, mesmo assim, é muito para aquilo que sofrem, digamos. Portanto, o futebol o dinheiro estragou o futebol, mas isso faz parte também da ganância. Acho que a palavra certa é a ganância. A partir do momento
a partir do momento em que a televisão entrou no negócio do futebol, os clubes, os dirigentes, aliás, que os clubes não são ninguém, né? Os clubes é uma instituição, está lá, é um prédio. As pessoas desse prédio, as pessoas dessa instituição, que são gananciosas, e então estragaram o futebol, e isto não me parece que vá levar o futebol a um bom fim, mas a verdade é que... Vai tocar na paixão, Rui? Não me parece. Vamos continuar apaixonados pelo futebol? Sim, assim, antigamente a paixão era maior, havia mais emoção, havia mais sentimento, mas também se calhar não, eu estou a falar por mim, claro. Não posso falar pelos outros. O que eu posso dizer é que antigamente tinha muito mais fascínio pelas figuras do futebol do que agora. Agora já não ligo tanto, nem sequer muito ao fenómeno. Gosto de ir ao futebol, mas não vejo futebol na televisão. Não vou perder tempo, no bom sentido, nesse aspecto. Tenho mais que fazer do que estar imaginemos, um sábado inteiro a ver futebol. Já tive com o meu pai, no sofá, a ver a Liga Inglesa ao meio-dia, depois a Liga Espanhola às 3, depois o Campeonato Nacional às 8h30, bem, enfim, aqueles sábados que era mesmo do meio-dia e 45 até às 10 da noite. Agora, já não faço isso há imensos anos, não cultivo isso, mas gosto de ir ao estádio. E acho fascinante ir ver, sei lá, o Real Massamá, ou ir ver o Oriental, o 1º de Dezembro, portanto, clubes aqui de perto, claro que também. Já fui ao Minho, já fui ao Alentejo, já fui ao Dragão, gosto muito de ir ao Dragão ver os jogos europeus, acho que há uma... Já foi ao Estoril, que já me cruzei consigo no Estoril Praia também. Eu também gosto muito, sim. Portanto, são clubes que estão aqui ao pé e que gosto, e depois o Porto, no caso do Porto, dos jogos europeus, gosto muito da atmosfera, e o Porto, quando joga na Liga dos Campeões, de facto, excede-se, e isso é interessante ver a massa popular à volta, antes do jogo, durante e depois. Parece outro Porto, não é? Sim, e eu gosto disso. Agora, a minha paixão pelo futebol, quer dizer, prefiro paixão por outras coisas bem mais lícitas do que... Está a esmorecer a sua paixão. Sim, Rui, claramente. quando é que o Rui teve a noção que o futebol se tornou num negócio? Já foi numa fase adulta. Não, obviamente que o futebol das pessoas gananciosas existiu sempre. Sim. Não... Mas quando é que teve assim... Eu, por exemplo, tenho um tempo que foi na transferência do Lentini, do Torino para o Milão, que foi já no início dos anos 90. E eu acho que aí foi o começar, a Lei Bosman depois veio ajudar. Na minha opinião, eu acho que foi mais ou menos aí nessa década, a meia da década de 90 que comecei a ter essa ideia. Até porque eu nem conhecia o Lentini. Eu e se calhar muitos. Eu aí acho que tinha 14, 15 anos, obviamente não tinha noção do dinheiro que estava em causa. Eu lembro-me perfeitamente de uma notícia no Record, e curiosamente há dias fui dar com essa notícia, aqui nos recordes cá em casa, que a transferência do Lentini dava para comprar não sei quantos Lamborghinis, não sei quantos gelados Olá. Da mesma medida foi aplicada, por exemplo, quando o Futre, 5 anos depois, aliás, 5 anos antes, foi do Porto para o Atlético de Madrid. Portanto, o dinheiro nessa altura era muito, mas deram tantos zeros que a mim não me causava assim tanta confusão. Só depois, já estava no Record, entrei para o Record em 95, com 18 anos, só depois é que fui percebendo que o futebol estava a entrar numa onda muito de negócio. E quando percebi que os jogos... Quando percebi, não. Quando via jogos na televisão, sexta à noite, sábado, domingo e depois segunda, e agora, de há 2 ou 3 anos para cá, até a Liga Inglesa faz isso, percebi que, de facto, o futebol já foi para uma direção, já tomou um rumo que não é o meu rumo, daquilo que eu sinto apaixonado, nem é o rumo que eu achava ideal. Portanto, mas isto é uma coisa minha.
poderei ter começado a sentir isso no final dos anos 90, em que, de facto, já estava no recorde, portanto, a minha mente também já estava diferente do tempo em que eu estava no secundário e que para mim o futebol era um gozo, e mesmo o Lentino ou o Futre quando iam por muito dinheiro, ou até o Alan Shearer quando foi para o Blackburn, pronto, ok. É muito caro, mas não me fazia confusão assim tanto. Agora, faz-me confusão, e no início no início do século houve muito isso. Às vezes o recorde mundial era batido no mesmo verão. Portanto, as Juventus compravam um jogador, era o recorde mundial. Depois, 2 dias depois, o Real Madrid ia e batia. E aí sim, aí comecei a perceber que de facto o futebol estava a tomar uma direção indesejável. E pegando também, Rui, no seu trabalho, começou em 95 como jornalista, nestes 25 anos o que é que mudou? Para melhor e para pior? A falar do futebol? Sim, acho que se quiser generalizar também, mas depois especificando no futebol. Sim, o futebol pirou muita coisa, pirou, sei lá. Já havia coisas que para mim estavam erradas. Por exemplo, o Mundial do Futebol não conceber uma vaga para uma equipa da Oceania. Nunca entendi. Se é um Mundial, todas as confederações têm que ter um lugar mesmo. É o mínimo, não é? E a confederação da Oceania, por muito fraca que seja, e eu sei que é, não pode ter meio lugar. Ou seja, o meio lugar é ir a um play-off. Disputar um play-off, exato. Mas isso não tem lógica para mim. E pronto. E logo aí começamos a perceber que o futebol não é para todos. Depois as mudanças que há na Liga dos Campeões, por exemplo, no início do século, e o Boa Vista provou disso mesmo, que é jogar 2 fases de grupos. É muito cansativo. 2 fases de grupos, isso notou-se. O Mundial da Coreia foi o espelho disso mesmo, porque a Liga dos Campeões de 2001-2002 teve 2 fases de grupo, que obrigatoriamente significa 12 jogos à partida para uma equipa, 12 jogos na fase de grupos, depois há a fase eliminada. Portanto foi uma ideia infeliz da UEFA, tal como agora é infeliz a ideia da Conference League, acho eu, a terceira competição da UEFA, acho que não como a Liga das Nações também acho que é um exagero. Também é uma competição que ganhámos muito bem, primeira edição, mas quer dizer, não dá nada ao futebol. E aliás, isso nota-se naquilo que nós, adeptos, sentimos. Portugal ganhou e não houve nenhuma manifestação no Marquês, não houve ninguém correu nu na praia, nem nada. Portanto, foi pronto, ok. Ganhámos a Suíça e a Holanda, muito bem. Mas e no jornalismo, o que é que mudou, Rui, no seu trabalho? Nestes 25 anos? Os dirigentes, os clubes fecharam-se mais, não é? Isso é uma ideia que eu tenho, que todos os jornalistas se queixam que o acesso aos jogadores, até mesmo às vezes alguns presidentes ou outros funcionários, é muito difícil. Não é, a questão não é fechar-se mais. O futebol fechou-se, ponto. Não há ligação. Tivemos imensos casos em Portugal. Tivemos cá o Casillas. Não me lembro de haver não me lembro de haver entrevistas ao Casillas. Muitas entrevistas de vários órgãos. Não é ir ao Porto Canal. Isso é fácil, não é? Pois, isso é fácil, exato. Agora ir, sei lá, fazer uma reportagem com a bola, com o Record, uma coisa engraçada. Eu, por exemplo, em 2013, na final da Taça das Confederações, tive o prazer de ver a final, Brasil-Espanha, e na baliza do Brasil estava o Júlio César, na Brasil da Espanha estava o Casillas. Longe de mim pensar que daí a 2, 3 anos, os dois iam estar em Portugal, um no Benfica, outro no Porto. Nunca houve um trabalho sobre isso. Era muito interessante a ver. Antigamente havia, as manchetes de jornais eram apelativas por isso mesmo, por juntar o Carlos Manuel do Benfica com o Jaime Pacheco do Sporting, o Gomes do Porto com, sei lá, o Manuel Fernandes do Sporting, portanto, um duelo de goleadores. E agora o que se faz é um duelo de goleadores, mas é o jornalista que conta essa história. E antigamente não.
eram os intervenientes que contavam. Portanto, havia abertura, havia também muita frontalidade, coisa que não há agora. Agora não se pode ser frontal, é proibido. Portanto, dizer de minha justiça ou de sua justiça é uma coisa mal vista, não podemos dizer isso, não podemos falar bem ou mal das coisas. E deste modo, e agarrando este exemplo, eu até gostei do que disse o Jorge Jesus a respeito desta final da Libertadores, que incluía o Abel Ferreira como treinador do Palmeiras e o Flamengo. E o Jesus preferiu o Flamengo. Eu acho bem, porque não é estar contra o Abel, é estar a favor do Flamengo, que foi um clube grande na história do Jesus, embora tivesse durado um ano. Mas imagino que tenha um muita ano, coisa. Muita coisa, portanto, eu não olho para o Jesus como, então não quero o Abel que ganhe. Não quero, porque prefere o Flamengo. Não é não querer o Abel que ganhe, prefere o Flamengo. E eu acho essa abertura do Jesus, neste aspecto, um dado positivo. E é algo que não se pode dizer neste momento. Um jogador do Sporting, ou do Benfica, ou do Porto, dizer bem do rival é muito pouco comum. E antigamente era mato, não é? Antigamente era mais fácil. Era muito mais fácil, havia mais abertura, também havia mais abertura de mentalidade. Agora, com o tempo, estamos a piorar. E o jornalismo é a mesma coisa. Havia melhor jornalismo, também tinham mais criatividade, porque também tinham espaço para isso. Podiam ser criativos, hoje em dia não. Hoje em dia têm que trabalhar o que vos dão. Do número de páginas é o mesmo, é 48. Podíamos ser mais criativos, mas agora o jornalismo está muito... É tudo... Primeiro é tudo igual. Não há muita preguiça em ir aos locais, porque custa dinheiro, e, portanto, os jornais deixaram de ser desta ou daquela pessoa, passaram a ser de uma empresa, e a empresa gera os funcionários e o lucro. E, portanto, estamos sempre a contar os tostões a uma viagem ao Porto, a uma viagem a Vigo, uma viagem a Madrid. Antigamente, não. Antigamente, o jornal ia entrevistar o Futre, ia ver o Atlético Madrid. Portanto, era muito frequente, o Sporting calhava com o Tirol. A bola, o Record, o jogo, a Gazeta, iam todos para a Áustria ver como é que jogava o Tirol. E ficavam lá dias. Não era ir e vir, não era ver um jogo e voltar. Ficavam lá uma semana. E agora não se faz isso porque as administrações, o administrador está lá a ver com o diretor financeiro como é que se pode gerir o dinheiro. Eu convivi com isso no Record, também convivi com isso no Jornal I, em que uma viagem ao Porto era um quebra-cabeças. Era mais fácil fazer o Clube Rubik do que pedir dinheiro para ir ao Porto. Portanto, perdeu-se a noção jornalística na verdadeira acessão da palavra, de fazer jornalismo, de ir ter com os intervenientes, e agora faz tudo muito pela televisão. E, aliás... Pela internet. Pela internet, mas a televisão para mim é o mais grave. Por exemplo, há um jogo europeu do Benfica, do Sporting. Os jornais esportivos mandam um jornalista só. O jornalista faz a crónica, mas quem faz a equipa está na redação, com a ajuda de quem está no país do jogo. Mas isso não é assim, não pode ser. É preciso ter 2 olhos para a crónica e 2 olhos diferentes para a equipa. Portanto, e os 2 olhos têm que estar no estádio, não pode estar na televisão. E isso é uma prática comum no jornalismo, e é uma prática má. Já para não falar naquilo que realmente os diretores acham importante ou não, que deixou de ser um braço de ferro, porque às vezes as primeiras páginas são tão minimalistas que afastam os leitores, e é isso que se passa. Não é só um fenómeno da internet, não é só um afastamento do papel, as pessoas sabem ou reconhecem que o jornalismo desceu de qualidade, porque não lhes acrescenta nada à vida, e como tal não vale a pena comprar um produto que não nos vai dar, que não nos vai contar uma história, que não nos vai ensinar nada. Como tal, o jornalismo está, de facto,
de perder o seu fulgor, e é uma pena. Rui, há pouco falou no clube como sendo um prédio. Esse prédio tem inquilinos. Os inquilinos de hoje em dia, também pegando outra vez no mote de estragar o futebol, os inquilinos, vamos lhes chamar os presidentes, os dirigentes, os empresários do futebol, os empresários dos jogadores, estes inquilinos vão estragar? Ou já estão a estragar? Sim, já estão a estragar, claro que sim. Qualquer dia até vamos ver, ou está a caminhar para isso. Há um jogo de computador que é o FM, que é o Football Manager. Nós, daqui a uns anos, se não tivermos a assistir a isso já, vamos assistir a uns barões de dinheiro a comprar um clube, cada um no seu país, e divertem-se a fazer o seu Football Manager, mas em tempo real e com pessoas reais e com clubes reais. Isso acontece na Premier League, não é? Acho que não há nenhum clube inglês, ou se há, é um. Acho que o Newcastle era o último. Era o único, ou era já dos últimos. Pelo Príncipe Saudita. Portanto, o futebol também deixou de ser apaixonante por isso mesmo, porque estamos nas mãos de pessoas que não conhecemos, da quem não temos acesso, é impossível. São pessoas inatingíveis. E antes não. Antes convivíamos com o João Rocha, com o Borges Coutinho, com o Fernando Barata no Farense, com o Manuel João no Portimonense. Havia figuras da terra que, de facto, tinham os interesses do clube, bem ou mal, não sabemos, nem avaliar, mas estavam lá e, portanto, podiam ser conversadas pelo adepto comum. Agora não, agora o futebol tornou-se inacessível e os próprios estádios dizem isso mesmo. Os estádios já não é um estádio, é um centro comercial. Portanto, o clube está a pedir ao adepto para que se gaste dinheiro, não só a ver o jogo, mas em tudo o resto. E isso é muito triste, o que está a ver. E a culpa será também dos empresários? O futebol está mais dos empresários, Rui? Sim, claro, o jogador já não manda nele próprio, não é? Ele tem de se aconselhar. É uma fatia gigante do futebol, que antes era mínima. Claro que sempre houve empresários. Lembro-me nos anos 80 dos famosos Lucídio Ribeiro, que trouxe o Madger, o Molinar Zic, os Manuel Barbosa. O Manuel Barbosa também. Que esteve no caso do Marselha, do Tapi, era um empresário que também tinha muita influência. Mas agora não, agora há muitos. Têm todos a sua comissão. Qualquer pessoa que esteja envolvida no negócio tem uma comissão farta. E isso também desperta o outro lado do futebol, que é um lado negro. Mas lá está, é um lado que implica a tal palavra ganância. Portanto, esta palavra estará sempre agarrada ao futebol e quantas mais pessoas gananciosas existirem, sim, mais o futebol foge ao seu padrão do antigamente, em que havia mais glamour. Sim, quando o futebol começou a ser mais atrativo para as marcas, Rui, talvez nos anos 80, final dos anos 70, início dos anos 80, quando começou a ser mais atrativo para as marcas, até elas que se começaram a regulamentar e a patrocinar os jogadores. Não me lembro do jogador, tentei pesquisar há pouco, mas houve um jogador português que chegou a entrar em campo com uma bota Adidas e outra Puma, porque lhe pagavam. Eu não me lembro se era o Carlos Manuel, se era o Jordão, eu já não me lembro, eu não me vou comprometer com nomes, mas eu lembro-me de ter visto uma entrevista de um antigo jogador a dizer que tinha entrado com uma bota de cada porque recebia dinheiro das duas. Hoje em dia, obviamente, isso não é possível, mas esse entrar das marcas também juntou o dinheiro ao futebol. Hoje em dia, algumas marcas estão a sair do futebol. Acaba por ser normal, porque nós olhamos para o nosso futebol e vemos casos de corrupção, casos de atletas que não são acompanhados, são abandonados, mas isso vê-se mais na Premier League, no final da carreira, não tem uma estrutura de formação durante o tempo que está num clube, o clube já começa a ser visto como um agente que descarta a pessoa, e
E agora, não sei que visão tem o Rui sobre, acredito que talvez não, porque nunca tenha aprofundado muito a parte da parte das marcas e dos patrocínios com o futebol. Hoje cada vez vimos mais os agentes ligados a esses árabes a entrar no futebol e tememos que poderá ser uma lavagem. Claro, então isso existe cá, não é? Com os chineses, não é? Havia casos flagrantes como o Torriense, O Desportivo das Aves. que tinha que sim, mas o Torriense tinha que jogar com dois chineses de início e os dois chineses que jogavam muito pouco à bola eram sistematicamente substituídos aos 60 minutos. Portanto, pois, exato, as apostas. Okay. Havia uma determinação em que eles tinham que jogar e essa imposição obviamente faz mal ao futebol. Não se deve impor nada a um clube, ao treinador, porque os outros jogadores vão olhar de lado e vão perder a esperança no futebol, vão perder o respeito pelo treinador, vão perder o respeito também pela instituição, e é normal que os agentes e as marcas é normal que estejam no futebol. E também é normal que estraguem o futebol, porque lá está, nos anos 70 havia Adidas e a Puma, dois irmãos, rivais, que sempre tentaram o melhor para si, mas nem sempre pensaram, ou nunca pensaram no futebol. Portanto, o que eles queriam de facto era lucro, era ganhar dinheiro com o futebol, e enquanto não houver regras específicas no futebol, como há, por exemplo, na NBA, em que é um sistema mais fechado, nunca teremos uma espécie de futebol total ou de futebol mais sério. Quando há transferências duvidosas, quando há transferências com muito dinheiro, não há... Perdeu-se um pouco a chama do futebol. Sim. Pegando um bocadinho nessa chama, Rui, se pudesse voltar atrás, qual é que era o jogo que gostava de ter visto ao vivo? Sei lá. Nenhum lhe veio assim à cabeça logo? Não, um à cabeça vem logo, era o Inglaterra 3, Hungria 6, não é? Adoraria ver esse jogo, porque e adoraria não é ver o jogo, é estar em Inglaterra 3 dias antes para poder entrar nos pubs ou ouvir conversas no metro sobre aquilo que seria o jogo, aquilo que os ingleses achavam que era o jogo. E de repente também gostava de ter estado em Inglaterra depois desse jogo para absorver o que os ingleses tiraram de ensinamentos. Tiraram um pouco, porque pediram um desforra em Budapeste e acabou por ser 7-1, portanto piorou. É um jogo, assim de repente, é aquele jogo que me chama mais a atenção neste momento. Se calhar, se me perguntasse amanhã, seria um jogo do Nápoles ou da Argentina do Maradona, mas neste momento... A Argentina e Inglaterra de 86, por exemplo. Por exemplo, sim. No estádio também deve ter sido. Rui, se fosse investidor, investia em que campeonato? Não. Não? Seria investidor. Pô, nunca, não tenho jeito para isso. Se investisse num campeonato, o meu campeonato preferido é o italiano. Cultivo isso desde os anos 80. Sempre adorei as equipas italianas, mas claro, sempre adorei porque, lá está, antes da Lei Bosman, todas as equipas italianas tinham um jogador conhecido. A Cremonese, tinha o Dessotti, o Bari, tinha o João Paulo, o brasileiro, portanto tenho essas referências na cabeça. Se pudesse, obviamente investia lá, mas para isso tinha que voltar aos anos 80 também. Pois. Rui, nós temos os melhores jogadores, os melhores treinadores, mas temos um campeonato pouco atrativo. O que é que nos falta? O que é que a França tem mais do que nós? Bem, a França tem muito mais dinheiro, não é? Tem uma equipa que consegue ter Neymar, Mbappé, Sérgio Ramos, Messi, fora outros. Desculpem. Portanto, tem muito mais dinheiro, não é? Portugal não há dinheiro em Portugal para nada, nem para o futebol. Nota-se que as transferências também não são, de facto, quando se bate o recorde em Portugal, comparado com os outros países, é um recorde,
uma ilusão, é uma migalha. O que diria que falta a Portugal é também visibilidade e promoção. Não há muita promoção. Também somos um país pequeno, quer dizer, que novidade é que vai haver neste campeonato? Nada. Né? O campeão vai ser de um dos três. O Braga, com aquele 6-1 na Luz, se já estava atrasado, mais atrasado ficou, e aliás o quarto qualificado é o Estoril. Portanto, não há assim grandes, não haverá assim um grande atrativo. Haveria um atrativo se os direitos televisivos fossem equilibrados para todos os clubes. Não é, como a gente sabe, vai ser daqui a uns anos, mas ainda não é. E se calhar se a riqueza fosse distribuída de forma, se fizéssemos um controle ao elite, teria piada ver como é que seria processar o futebol português, mas eu diria que iria processar-se da mesma maneira, portanto, que os três grandes iriam emergir como as grandes forças. Mas é uma pena não haver uma equipa do Alentejo, é uma pena não haver equipas do interior mais fortes. É engraçado, de facto, e é um fenómeno haver 6 equipas do Minho no campeonato de 18 equipas, portanto, é 1/3 das equipas são do Minho, e isso é, de facto, é um fenómeno engraçado do futebol português, mas não há mais fenómenos. Tirando esse, tudo o resto é mais do mesmo. E essa tendência. Sim. E essa tendência, de facto, não vai mudar, porque os clubes não vão deixar, os clubes fortes são fortes e mais fortes vão ficar, e os fracos ficarão. Portanto, não vai. Temos que nos contentar com alegrias, como o conto de fadas do Sporting, neste momento, ou o conto de fadas do Leicester, em Inglaterra. Portanto, há pequenos pormenores que devemos, de facto, celebrar à grande, porque são mesmo isso, são migalhas que devemos aproveitar para comemorar, porque de resto, na Escócia vai sempre haver Celtic e Rangers, na Ucrânia vai sempre haver o Shakhtar e o Dinamo Kiev, portanto, não vai haver significativas mudanças significativas, porque o futebol também não está preparado para isso, porque o sistema não deixa. Exato. Em França também, nos próximos anos, também talvez não irá mudar muito. Mesmo assim, o Lille ser campeão foi uma alegria. Exato. Rui, para terminar, gostava de fazer aqui uma pergunta. Não é uma pergunta, gostava que me dissesses o teu melhor 11 de sempre. Ei. Escolha tática. Que tenha visto? O que tenhas visto é mais interessante. Claro, 4-3-3, 4-4-2, como queiras. Não, para isso 4-3-3, sim. Então aí punha o Buffon. Buffon, coitado, ainda está a sofrer gols no Parma todos os fins de semana, mas olha, paciência, ele com mais time. Nas laterais, diria Cafu e Roberto Carlos, são aqueles que mais me impressionaram, porque são laterais. O Cafu, bem, os dois laterais são muito ofensivos, mas o Roberto Carlos é um lateral goleador, o Cafu nem tanto, mas o Cafu compensaria, porque é melhor defesa do que o Roberto Carlos. As centrais, o melhor que vi, Baresi e Costa Curta, portanto aí escolheria também uma dupla de laterais, dupla de centrais. Era para funcionar bem o 11, não é? Era para funcionar bem. No meio campo, escolheria Rijkaard, adoro o Rijkaard, portanto seria 4-3-3, Rijkaard, Rijkaard mais quem? Rijkaard, eu há dias propus-me a esse exercício e tive dúvida. Na frente, o ponta de lança para mim seria o Van Basten, não é? Portanto, o número 9. Na ponta esquerda seria o Futre, porque é o meu ídolo, e portanto nunca iria prescindir dele. E talvez na direita iria ser Aldrabão, iria escolher o Cantona.
Acho que faz bem um maluco ali no meio de tanta gente certinha, como Buffon, Baresi e Costa Curta, de repente aparecer um revolucionário, acho que faz bem. Faltam 2 no meio campo, e o Rijkaard já... Esqui o Rijkaard, estou a falar daqui das minhas memórias. As minhas memórias, ora bem... as minhas memórias, o que é que eu mais gostaria assim de assim médios, porque tinha que ser equilibrado, porque já tenho lá na frente, já tenho 3 que não vão defender por aí além. Não vão ajudar muito, não. Não vão ajudar muito. Pá. Ora bem, o meio campo seria um 6, um 8 e um 10. O 10 era o Maradona. Sim. O 8 diria que era o Rijkaard e o 6 diria que era o Xavi. Portanto, Xavi, Rijkaard e Maradona. E depois Cantona, Van Basten e Futre. Não sei se ganhava campeonatos, mas pronto, campeão de inverno seria. Vá. De certeza. E o melhor treinador, Rui? O treinador escolheria o homem mais cool que eu conheço, que é o Carlo Ancelotti. Adoro. Não quero dizer que seja o melhor, claro que não é. Claro, então, mas neste caso é o melhor para ti. Sim, é aquele que eu mais gosto, é aquele que é mais descontraído, aos meus olhos. Também há outro italiano que eu gosto muito, que é o Marcello Lippi. Acho muito na boa, tranquilo, e aliás o Alex Ferguson, na sua biografia, fala muito do Lippi, numa eliminatória Juventus-Manchester United, em que o Manchester estava a dar a volta às Juventus e o Lippi, aliás, o Ferguson estava a olhar para o banco e o Lippi estava a fumar a sua cigarrilha na boca, como quem diz, na boa, calma, vamos para cima dele, vamos ver o que é que vai dar. Mas o Ancelotti para mim é uma referência, porque treinou o Milan, que é a minha equipa preferida lá fora, porque jogou no Milan também, nos tempos áureos do Baresi, do Van Basten, do Rijkaard, do Costa Curta, e porque já foi campeão em Itália, claro, pelo Milan, já foi campeão em França pelo PSG, já foi campeão na Alemanha pelo Bayern, já foi campeão em Inglaterra pelo Chelsea. Falta ser campeão em Espanha, para ser os Big Five. É o único. E a verdade é que o Real Madrid está com 4 pontos de avanço nesta altura e vai ser muito interessante ver se o Real Madrid consegue aguentar esta pedalada. Eu acredito que sim. Claro. Porque o Ancelotti merece este momento na história. Rui, um livro sobre futebol. Um livro sobre futebol? Olha, estou a relê-lo. Adoro isto. Uma história popular do futebol. É de Micael Correia. É espetacular. Tem pormenores deliciosos. Vai aos tempos idos da história, não só no século XIX, vai mesmo antes, ao século XII, ao século XIII, vasculhar vestígios e resquícios do futebol, jogado na rua, jogado pelas classes mais baixas, ou então pela classe média. Muito interessante o livro, mostra-nos como é que nasceu o drible no Brasil. Portanto, tem pormenores que me tinham passado despercebido, e é um livro que nos faz pensar. E então, ao relê-lo, estou a redescobrir também a magia do futebol. A paixão, lá está. Eu tenho aqui uma prenda para ti, que uns amigos meus, quando lhes disse que ia falar com o grande Rui Miguel Tovar, eles disseram, então, como colecionador de camisolas, vamos ter que arranjar uma. Então tenho aqui um pequeno exercício para o Rui Miguel Tovar, como é uma enciclopédia do futebol. Então este clube nasceu a 23 de setembro de 1919. 1919. Há dois clubes que eu conheço que nasceram os dois na mesma data. Um deles é o Clube de Futebol dos Belenenses, que nasceu a 23, mas não é este, é outro. É outro clube que nasceu no mesmo dia que o Belenenses. No mesmo dia? No mesmo dia. No mesmo dia e no mesmo ano. E foi o último clube de Mário Coluna como jogador e o primeiro como treinador de futebol sénior. O quê? Isso é Porto Alegre? Nós temos Porto Alegre? Espetáculo, sem dúvida. Sério? Exatamente. Pediram para... Maravilha! Porque é a camisola do centenário. Brutal, pá! Então, pediram em nome da Wanda Roque, que é presidente da Estrela, e do meu amigo Filipe Meira, que é o coordenador de futebol formação,
Pediram não são as cores que, digamos, originais neste momento. Eles começaram como vermelho e branco, porque uma cor muito bonita, que é o que eu chamo verde à estrela, que esta é o normal, por assim dizer, que é a camisola verde e o calção branco, é o verde à estrela, e eles, para comemorar o centenário, fizeram uma reedição do primeiro equipamento. Ok. Este é o primeiro equipamento. Obrigado. Do Estrela de Porto Alegre. E cá vai, pronto, vou fazer chegar então, em nome da Presidente Wanda Roque e do Filipe Meira, envio então esta camisola. E devo confessar que não fiquei surpreendido de acertar, porque obviamente estou a falar com uma enciclopédia do futebol. Não. Eu já tinha entrevistado a Coluna 2 vezes, uma delas até foi a respeito do Benfica Lyon, ele jogou no Lyon na parte final da carreira. Exato. E foi quando regressou do Lyon. Exatamente, pronto. Eu sabia dessa fase dele, do Coluna. E arrisquei a resposta por acaso. Foi treinador-jogador na época de 71 e 72. Pois, é o ano seguinte. Já no nosso Estrela Porto Alegre, no Estrela Brilhante. Rui, muito obrigado, foi um prazer. Obrigado pelo convite. Obviamente fiquei mais fã do Rui Miguel Tovar. Eu fiquei neste programa, obrigado. Muito obrigado. Tenho que dar os parabéns. A última enciclopédia que vi foi com o Álvaro Costa. Álvaro Costa, sim. Uma delícia, espetáculo. O Álvaro Costa dava para fazer 3 ou 4 enciclopédias. É boa. Com o Álvaro temos que juntar o rock and roll. Muito. Espetáculo. Foi muito giro, foi um programa espetacular. Foi muito Rui, giro. muito obrigado. O tempo passou, obrigado. Pois é, obrigado. Para mim também foi quando dei por mim já estavam a terminar. Rui, muito obrigado. Obrigado, bom dia. Já voltamos a conversar, não desligues, por favor, esqueci-me de avisar no início. Para aqueles que nos assistem, que nos ouvem ou que nos veem aqui no nosso marketing do futebol, não se esqueçam de assistir ao próximo programa, porque o futebol não vive só da bola. Obrigado.